Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você clama, pede respostas, busca uma direção, mas tudo ao redor continua o mesmo. O coração se aperta, a mente se enche de dúvidas e a sensação de estar sozinho se torna quase insuportável. Será que Deus te abandonou? Será que Ele realmente está segurando a sua vida ou você está caindo sozinho? Se você sente que está à beira do colapso, se acha que não tem mais forças para continuar, saiba que esta mensagem é para você. Deus quer te lembrar de algo que o inimigo tem tentado apagar da sua mente. Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar cair. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus faz uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se essa promessa é real, por que então parece que você está enfrentando tudo sozinho? A verdade é que nem sempre conseguimos enxergar o agir de Deus no meio da dor. Às vezes, parece que o peso é maior do que conseguimos suportar, e cada passo à frente exige um esforço que já não temos mais. O desânimo vem, o medo sussurra que não há saída, e a sensação de impotência toma conta. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou, eu não vou conseguir sair dessa? Quantas noites passou acordado, tentando encontrar uma solução para algo que parecia impossível? Quantas lágrimas derramou sem ninguém perceber? O inimigo usa esses momentos para plantar mentiras no seu coração. Ele quer que você acredite que Deus não se importa, que Ele virou as costas para você, que sua fé não é suficiente. Mas escute com atenção. Essas são apenas estratégias para te afastar da verdade. E a verdade é que Deus sempre esteve segurando a sua vida. Mesmo nos momentos em que você se sentiu sozinho, mesmo quando pensou que não havia mais saída, Ele estava ali. Você não caiu porque Deus te sustentou. Você não foi consumido porque Ele te protegeu. Pode ser que agora as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Há processos que só fazem sentido quando olhamos para trás. Situações que pareciam o fim revelam-se apenas uma parte da história que Deus estava escrevendo. Lembra-se daquela vez que achou que não ia suportar? Que acreditou que não tinha forças para seguir? Mas você seguiu. Você está aqui. Você sobreviveu. Isso não foi sorte, não foi acaso. Foi Deus te segurando, te fortalecendo, te sustentando com a mão dele. Hoje, Ele quer que você entenda isso de uma vez por todas. A sua história não termina no desespero. A sua caminhada não acaba na dor. O que você está enfrentando agora não é o fim. Você pode até sentir que está caindo, mas Deus já declarou que não vai te deixar cair. E quando Ele fala, nenhuma circunstância pode anular sua promessa. Olhe para dentro de si e pergunte, você realmente confia que Deus está no controle? Você acredita que Ele está segurando sua vida mesmo quando tudo parece dar errado? Porque a fé não é testada nos dias fáceis, mas naqueles em que parece que Deus está em silêncio. E é exatamente nesses momentos que Ele te segura com mais firmeza. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há dias em que parece que tudo está ruindo. As orações não encontram resposta, as portas permanecem fechadas e cada tentativa de seguir em frente resulta em mais frustração. A sensação de estar caminhando sozinho, sem apoio, se torna quase insuportável. Nessas horas, a dúvida surge. Será que Deus realmente está comigo? Se Ele está segurando minha vida, por que me sinto tão fraco? O que poucos percebem é que Deus não segura apenas aqueles que estão firmes. Ele sustenta principalmente aqueles que já não têm forças para continuar. Não é a sua estabilidade que mantém Deus por perto, mas o amor dele que te mantém de pé.
Quando tudo ao redor se desmorona, Deus continua segurando você, ainda que você não perceba. O livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 22, traz uma promessa que nunca falha. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas como lançar suas preocupações sobre Deus quando tudo parece sem solução? Como acreditar que Ele está sustentando sua vida quando cada notícia nova só traz mais preocupação? O que muitos esquecem é que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele não depende de cenários perfeitos, nem de um ambiente controlado. Ele opera mesmo no meio do caos. O problema não é que Deus parou de segurar você, mas que muitas vezes a dor faz com que você deixe de perceber isso. O medo grita, a ansiedade aperta, a mente tenta entender tudo ao mesmo tempo e não encontra respostas. E no meio dessa tempestade, a verdade parece distante. Mas Deus não te pede para entender tudo, Ele te pede para confiar. Muitas vezes, Ele permite que certas estruturas caiam para que você perceba que quem te sustenta é Ele, e não as circunstâncias. Você pode perder um emprego, mas não perde o cuidado de Deus. Pode ver um relacionamento terminar, mas não verá Deus te abandonar. Pode até sentir que está sozinho, mas nunca estará de fato. Nada que acontece ao seu redor tem o poder de tirar de você a presença de Deus. Nenhuma perda, nenhuma luta, nenhuma fase difícil. O que Deus sustenta, o mundo não pode derrubar. Se hoje o que você vê são portas fechadas, silêncio e dificuldades, saiba que isso não significa que Deus soltou a sua mão. Ele continua segurando você. Cada detalhe, cada situação, cada minuto está nas mãos dele. Talvez você não veja a solução agora, mas já há um caminho sendo preparado. Deus não precisa te mostrar o futuro para garantir que Ele já escreveu o final dessa história. Tudo o que Ele pede é que você descanse na certeza de que mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele permanece segurando você. Errar, tropeçar e se sentir fraco não significa que sua história acabou. Muitas vezes, ao enfrentar dificuldades, vem o pensamento de que tudo está perdido, de que não há mais como seguir em frente. Mas a verdade é que as quedas fazem parte da caminhada. Não são elas que determinam o seu destino, mas sim a maneira como você se levanta. Há um peso enorme sobre quem acredita que precisa ser forte o tempo todo. A cobrança interna para nunca falhar, nunca vacilar, nunca duvidar, pode ser mais destrutiva do que a própria queda. O medo de decepcionar a Deus, de não estar à altura do que se espera, acaba gerando um fardo insustentável. Mas Deus nunca pediu que você fosse perfeito. Ele apenas pediu que você confiasse nele. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, há uma verdade que precisa ser lembrada. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Isso significa que cair não é o problema. O problema é acreditar que não há mais volta. O justo não é aquele que nunca tropeça, mas aquele que se levanta quantas vezes for necessário. Talvez hoje você esteja carregando a culpa por algo que deu errado. Pode ser um erro cometido, uma escolha precipitada, uma decisão que trouxe consequências difíceis. E o inimigo usa essas situações para te convencer de que Deus se afastou, que você não é mais digno da presença dele. Mas Deus não mede o seu valor pelos seus erros. Ele vê quem você é e não apenas o que você fez. Quando uma criança está aprendendo a andar, os pais não a repreendem cada vez que ela cai. Eles a incentivam a se levantar e continuar tentando. Deus faz o mesmo. Ele não olha para a sua queda com condenação, mas com amor. Ele te estende a mão e te fortalece para dar o próximo passo. A pior mentira que alguém pode acreditar é que não há mais jeito, que já caiu tanto que Deus não vai mais se importar.
Mas enquanto houver fôlego em você, há esperança. A cada novo dia, Deus renova a oportunidade de recomeçar. Se hoje você sente que falhou, que já não tem forças para se levantar, lembre-se de que Deus não está te julgando. Ele está te chamando para mais perto. Ele está pronto para restaurar o que foi quebrado, para apagar o peso do passado e para te lembrar de que a sua história não termina no erro. A única coisa que Deus espera de você é que confie que Ele ainda tem um caminho preparado. O que passou não pode ser mudado, mas o que está à frente continua nas mãos dele. E enquanto Ele segurar a sua vida, nenhuma queda será o fim. Confiar em Deus nem sempre é fácil. Quando tudo está tranquilo, a fé parece inabalável. Mas quando os ventos contrários chegam, quando as respostas demoram e o silêncio se prolonga, a confiança começa a ser testada. A mente busca entender, o coração se inquieta e a incerteza tenta tomar o controle. É nesse momento que a verdadeira confiança se revela, porque confiar em Deus não significa ter todas as respostas. Significa acreditar que, mesmo sem entender, Ele continua no controle. O livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1, traz uma promessa poderosa para aqueles que decidem confiar plenamente em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa passagem não diz que quem confia em Deus nunca enfrentará dificuldades. Ela diz que mesmo em meio às dificuldades, não será abalado. Mas o que significa na prática confiar em Deus quando tudo parece contrário? Significa descansar, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Significa escolher acreditar na fidelidade de Deus, ainda que as circunstâncias digam o contrário. A ansiedade surge quando tentamos controlar o que não está em nossas mãos. O medo cresce quando duvidamos se Deus realmente está segurando nossa vida. Mas confiar nele é entregar o controle, é reconhecer que há coisas que fogem do nosso alcance, mas nunca do alcance dele. Muitas vezes, Deus permite que passemos por situações em que a única saída é confiar. Isso não significa que Ele nos abandona, mas que Ele está nos ensinando a depender completamente dele. Quando todos os recursos se esgotam, quando não há mais caminhos aparentes, é ali que aprendemos que a mão dele é suficiente para nos sustentar. Confiar em Deus também significa entender que Ele nos segura não apenas quando estamos firmes, mas principalmente quando estamos fracos. Ele não larga aqueles que vacilam, não solta a mão de quem tropeça. Pelo contrário, Ele fortalece, levanta e renova as forças de quem já não consegue mais caminhar sozinho. A grande pergunta é: você confia o suficiente para descansar em Deus, mesmo quando não vê solução? Descansar não significa cruzar os braços e desistir, mas significa entender que sua segurança não vem das circunstâncias, mas do próprio Deus. Ele é inabalável, e aqueles que nele confiam também permanecem firmes. Se hoje seu coração está inquieto, se os medos estão tentando dominar sua mente, lembre-se desta verdade: Deus está segurando você. Ele não solta, não falha, não te deixa sozinho. Confiança não é baseada no que se vê, mas no que se sabe. E o que você precisa saber é que Deus nunca deixa de cumprir o que prometeu. Quem confia nele não será abalado. Há momentos em que o coração pesa, a mente se confunde e as forças parecem se esgotar. O desejo é seguir em frente, mas o cansaço emocional e espiritual se torna tão grande que cada passo parece impossível. O que fazer quando a sensação é de que você está prestes a cair? A resposta não está em lutar com as próprias forças, mas em saber onde encontrar refúgio. Em momentos de fraqueza, a tentação é tentar resolver tudo sozinho, insistindo em carregar um peso que nunca foi seu. Mas Deus não te criou para caminhar sozinho. Ele sempre preparou um lugar seguro para te sustentar.
O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, traz um convite de Jesus para aqueles que se sentem sobrecarregados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso significa que a solução não está em tentar ser forte o tempo todo, mas em saber para onde correr quando as forças se vão. O erro de muitos é tentar suportar tudo sozinho, quando Jesus já ofereceu descanso para aqueles que confiam nele. Quando o medo tomar conta, quando a insegurança tentar te paralisar, a primeira coisa que precisa ser feita é buscar a presença de Deus. Ele não apenas te fortalece, mas te dá clareza, renova sua mente e alivia o peso que está sobre você. A oração não é um ritual vazio, mas um encontro real com aquele que pode mudar qualquer cenário. Orar não significa apenas pedir socorro, mas entregar os fardos, confiar que Ele está cuidando de tudo. E quando essa entrega acontece de verdade, a paz que excede todo entendimento toma o lugar do desespero. Outro passo essencial é lembrar das promessas de Deus. O desânimo cresce quando a mente se enche de dúvidas, quando o coração se esquece de tudo o que Deus já fez. Mas toda vez que você se sente fraco, precisa lembrar: Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo que te sustentou ontem e será o mesmo que te sustentará amanhã. A última coisa que pode ser feita nesses momentos é permanecer isolado. O inimigo usa o cansaço para te afastar daquilo que pode te fortalecer. Estar cercado por pessoas que te ajudam a lembrar da verdade, que oram por você e que te fortalecem na fé faz toda a diferença. Se agora você sente que está à beira do limite, lembre-se deste convite. Não tente suportar sozinho. Deus já está te segurando. Corra para Ele, entregue seu coração e permita que Ele renove suas forças. A queda não precisa acontecer. Deus já está estendendo a mão. E quando você escolhe confiar e se apoiar nele, percebe que as forças que achava ter perdido estavam, na verdade, sendo restauradas o tempo todo. Se o peso tem sido grande e a caminhada parece difícil, não pense que Deus te abandonou. O silêncio não significa ausência, e as dificuldades não são prova de que você está sozinho. Pelo contrário, Deus te segura até mesmo quando você não sente. Ele está sustentando sua vida agora, cuidando de detalhes que você nem imagina. Talvez as respostas ainda não tenham vindo, mas a fidelidade dele nunca falha. Se você sente que está prestes a desabar, lembre-se, não é o seu esforço que te mantém de pé, é a graça de Deus que te sustenta. Agora, faça uma pausa, respire, feche os olhos se puder. Deixe essa verdade encher o seu coração. Deus está aqui. Ele está segurando sua vida, restaurando suas forças, cuidando de cada detalhe. Quero te convidar a entregar tudo nas mãos dele neste momento. Não carregue sozinho o que só Deus pode resolver. Permita que ele renove sua paz, sua esperança e sua fé. Vamos orar juntos? Abra o seu coração e fale com Deus com sinceridade. Ele te ouve, te vê e está segurando você agora. Senhor Deus, neste momento nos colocamos diante da tua presença com toda a humildade do nosso coração. Tu conheces cada detalhe da nossa vida, cada pensamento que nos inquieta, cada angústia que carregamos no mais profundo da alma. Nada está oculto aos teus olhos e por isso confiamos que o Senhor nos ouve agora. Muitas vezes nos sentimos fracos, sem forças para continuar. O peso das preocupações, os medos do amanhã e as lutas diárias tentam nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Mas hoje, Pai, escolhemos crer na Tua palavra. Escolhemos lembrar que o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos fortalece e que jamais nos abandona. Entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que tem nos afligido. Cada medo, cada dúvida, cada incerteza. Não queremos mais carregar sozinhos o que só o Senhor pode resolver.
Queremos descansar na tua presença, confiar no teu agir e esperar com fé pelo cumprimento dos teus planos. Senhor, toca agora o coração de quem está cansado, aqueles que estão se sentindo sobrecarregados, desanimados e sem esperança. Envolve-os com tua paz, com teu amor, com teu consolo, que o teu Espírito Santo renove as forças daqueles que pensam em desistir. Que tua presença seja real agora, trazendo alívio, trazendo descanso, trazendo uma nova perspectiva sobre tudo o que está acontecendo. Sabemos que nem sempre conseguimos entender os teus caminhos. Há momentos em que as respostas demoram, em que o silêncio se torna difícil de suportar. Mas mesmo nesses momentos, queremos confiar. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor está no controle, que nada foge ao teu olhar, que cada detalhe da nossa vida está sendo cuidadosamente trabalhado por ti. Pai, se há corações carregando culpa, traz teu perdão. Se há mentes atormentadas pela ansiedade, traz tua calma. Se há aqueles que se sentem sozinhos, faz com que sintam agora mesmo a tua presença, envolvendo-os com teu amor. Nos momentos em que nossos pés vacilam, nos momentos em que tudo parece desmoronar, queremos nos lembrar que é o Senhor quem nos sustenta. Tua palavra nos ensina que não somos nós que seguramos a tua mão, mas sim o Senhor que nos segura. E se é a tua mão que nos sustenta, nada pode nos derrubar. Ensina-nos a confiar mais. Ensina-nos a descansar no teu tempo, a esperar com paciência, a não nos desesperarmos quando as coisas não saem como planejamos. Sabemos que os teus caminhos são mais altos que os nossos e que a tua vontade sempre será melhor do que a nossa. Hoje declaramos que nossa vida está em tuas mãos. Declaramos que o medo não terá poder sobre nós, que a angústia não dominará nosso coração, que a dúvida não nos afastará da fé. O Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza, nosso refúgio seguro. Oramos em nome de Jesus, aquele que intercede por nós, que nos ama e que nunca nos deixa cair. Amém. As lutas não anulam o cuidado de Deus. O cansaço não significa que ele se afastou. O silêncio não é ausência. Em cada detalhe da sua vida, mesmo quando você não percebe, Deus está segurando você. Nada que aconteceu foi por acaso. Cada dificuldade enfrentada, cada lágrima derramada, cada momento em que você achou que não ia suportar, Deus estava ali, sustentando, fortalecendo e preparando algo maior do que você pode imaginar. Se esta mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus para mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Agora, nos comentários, escreva com fé: Deus está segurando minha vida. Declare isso sobre você, sobre sua casa, sobre cada área que precisa do agir dele. Escreva como um ato de confiança na promessa de que ele nunca te deixará cair. E se você deseja um guia para o seu crescimento espiritual, temos algo especial para te ajudar. No primeiro comentário fixado, há um material preparado para fortalecer sua fé e te guiar em uma caminhada de oração e reflexão com Deus. Não deixe de conferir. Que Deus continue te sustentando, guiando e renovando suas forças. Você não está sozinho. Ele sempre te segura. Até a próxima mensagem.